Que a graça do Filho do Altíssimo seja na vida de todos que me acompanham nesse momento. Eu sou o Gilvan e você está no canal Verdades Inconvenientes. Lá na China, do outro lado do mundo, surgiu um novo vírus. A princípio se iniciou como um surto, depois como uma epidemia, e apesar de se tratar de uma nova doença, ele se tornou uma pandemia, porque já se espalhou praticamente em todas as nações da Terra. E a cada dia vem destruindo famílias, gerando luto e tristeza, ao ponto das pessoas nem sequer poderem velar os seus mortos com dignidade, devido ao risco de serem contaminadas pelo vírus. E a OMS, Organização Mundial da Saúde, além de prescrever uma série de medidas de prevenção contra essa nova doença, estabeleceu uma quarentena a nível global. E o slogan dessa quarentena em todas as línguas significa a mesma coisa: fique em casa. E essa quarentena afetou todo o setor socioeconômico, tanto quem gasta como quem arrecada. E não precisa nem falar o prejuízo econômico que esse vírus vem causando no mundo. Muitas empresas quebrando e muita gente ficando desempregada. E no momento de desespero, as pessoas pensam em Deus. E elas querem ir a um templo religioso para ouvir uma palavra de conforto, através de um padre, através de um pastor. Só que essa quarentena também afetou o contexto religioso. E até religiões que promovem curas, milagres, onde se expulsam demônios, tiveram que fechar suas portas, porque viraram o foco principal da transmissão desse vírus. E muitos têm se questionado: que casta de demônio é esta? Muita gente religiosa chama esse vírus de demônio. É possível ver algo sobrenatural através de um microscópio? É possível um ou mais demônios ficarem retidos num recipiente de vidro de exame de sangue? Não se tratam de demônios, mas de micro-organismos que se multiplicam no pulmão. E Deus criou o nosso sistema imunológico, que é um verdadeiro exército de micro-organismos, conhecidos como anticorpos, que combatem os vírus, as bactérias. E assim como os vírus e as bactérias não são demônios, nossos anticorpos também não são anjos. Esse vírus, ao ser submetido a dosagens de cloroquina, sucumbiu. E há uma verdadeira concorrência entre cientistas do mundo inteiro na expectativa de qual país virá o anúncio da primeira vacina contra esse vírus. E demônio não sai com cloroquina, nem com vacina, nem com uso de máscara, nem higienizando as mãos com álcool gel, muito menos em quarentena trancado com medo dentro de casa. Considerando os demônios como seres espirituais, todas essas medidas seriam inúteis. Se esse vírus é um demônio, muitos cristãos morreram endemoniados. Na França, por exemplo, a contaminação ocorreu através de um congresso evangélico carismático que atraiu fiéis de vários países. E como a fraternidade nesses encontros é muito grande, muitos abraços, muitos apertos de mãos, e nisso o vírus foi passando de pessoa para pessoa. E aquele evento religioso foi o epicentro dessa pandemia na França. Na Coreia do Sul aconteceu algo semelhante. Um pastor desobedeceu às recomendações de se evitar a aglomeração religiosa e numa de suas reuniões, todos os fiéis que entraram sãos no templo da sua denominação saíram infectados, inclusive ele. Depois ele veio a público pedir perdão para a sociedade coreana. E essa quarentena vale para todas as religiões: cristianismo, judaísmo, islamismo, espiritismo, umbandismo. Se esse vírus for um demônio, é o demônio mais forte que já se manifestou, porque ele prejudicou todas as religiões, até as consideradas do mal. E muitos têm relacionado esse vírus aos maus hábitos alimentares dos chineses da região de Wuhan, que foi o epicentro dessa pandemia. Lá eles consomem todo tipo de animal silvestre, como rato,
morcego, e o vírus já preexistia no morcego. O fato dos chineses ingerirem carne de morcego e sopa de morcego fez com que o vírus assimilasse o corpo humano como um novo hospedeiro e sofresse essa mutação. E essa seria a explicação científica. E aqui no Brasil, essa pandemia tem gerado uma crise política, porque o presidente Bolsonaro é contra uma paralisação total, que pode desencadear uma crise ainda maior, gerar mais desemprego, mais criminalidade, violência, fome. E ele tem defendido o isolamento vertical, que os idosos que fazem parte da faixa etária de risco fiquem em casa e que as pessoas mais jovens voltem a trabalhar com os devidos cuidados. Só que a maioria dos governadores dos estados defendem o isolamento horizontal, que é a paralisação de tudo. E eles estão fazendo politicagem com essa crise para a economia do país quebrar e eles tirarem o presidente do poder. E eles fazem isso com o apoio do PCC, Partido Comunista Chinês, que vem atuando no Brasil através da Embaixada Chinesa. Inclusive, a Rede Bandeirantes e a Rede Globo, que são canais de concessão pública do Brasil, fecharam parcerias com canais estatais da China e, através dos seus telejornais, passaram a atacar o presidente e fazer terrorismo psicológico com essa doença. Porque hoje, ninguém morre mais de AIDS, de câncer, de diabetes, de derrame, de infarto, de dengue. Agora só se morre com esse vírus. E é bom lembrar que a maioria das vítimas fatais desse vírus eram pessoas idosas com um sistema imunológico já comprometido e com outras doenças pré-existentes. As pessoas mais jovens que morreram também tinham doenças pré-existentes, mas na sua maioria se recuperaram. Enquanto a China, com sua extensão geográfica enorme, o contágio só ocorreu na cidade de Wuhan, que foi o epicentro dessa pandemia, e segundo a mídia, a situação por lá já está controlada, esse vírus praticamente se espalhou em todos os territórios dos outros países. E esse momento de crise tem sido o momento em que a China mais arrecadou dinheiro dos outros países através da exportação de máscaras e de equipamentos de respiração. E os chineses vêm comprando empresas e propriedades, terras em todos os países do mundo. Se essa pandemia surgiu do acaso de um acidente biológico, ela parece estar levando o mundo inteiro acidentalmente ao comunismo. E o comunismo foi criado pela maçonaria como a antítese do capitalismo, o modelo econômico adotado pela maioria dos países. E o comunismo também é antidemocrático. Em países comunistas como China, Coreia do Norte, Cuba, não existe liberdade de expressão. Tudo é controlado pelo governo. E o cidadão comum não tem liberdade de expressão. Qualquer opinião contrária pode levá-lo a ser preso. Em países comunistas, as pessoas vivem no regime escravo, trabalham muito e ganham pouco. E o comunismo é um sistema ateísta. Na China, os cristãos fiéis são duramente perseguidos. Os templos religiosos que foram edificados quando a China ainda era uma república, ultimamente vêm sendo derrubados e até confiscados pelo Partido Comunista Chinês. As denominações na China não são instituições privadas como no Brasil, mas igrejas estatais. E isso tem levado muitos fiéis chineses a se reunirem em cultos domésticos. E às vezes nesses cultos eles são surpreendidos e censurados pela polícia do Partido Comunista Chinês. Isso é o comunismo. E as coincidências levam a crer que a mutação desse vírus não surgiu de maneira acidental, mas através de manipulação humana. E muitos críticos chegaram a essa conclusão e a comunidade internacional vem acusando a China de estar usando esse vírus como uma arma biológica. Se for, parece que o feitiço pode acabar virando contra o feiticeiro.
Porque apesar da China ser simbolizada por um dragão vermelho, que na Bíblia também se trata de um símbolo do diabo, de ser uma superpotência militar, com o maior exército do mundo, e de perseguir cristãos através do comunismo, dificilmente alguém com alguma noção de profecia vai atribuir à China o status de besta apocalíptica. Até porque a essência do comunismo é o ateísmo. Para se ter uma ideia, onde mais se persegue cristãos não é nem em países islâmicos, mas em países comunistas. Inclusive os próprios muçulmanos e pessoas de outras religiões também são perseguidos em países comunistas, por causa dos princípios ateístas. O ateísmo não se encaixa com a profecia, que aponta para uma falsa adoração através do ecumenismo, que será a união de todas as religiões. E se isso for uma verdade, sistemas ateístas como o da China têm que cair. Esse vírus não é um demônio. Pode ser um ensaio de algo pior ainda por vir. E não quer dizer que o diabo não esteja enganando o mundo inteiro através desse vírus. Obrigado por assistir esse vídeo. Compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado nas próximas publicações.